Jesus ressuscitou. Você compreende a importância deste acontecimento? Eu sou o pastor José Batista, em mais um encontro com a palavra. Estarei meditando sobre este importante assunto que as Escrituras Sagradas nos esclarece. Convido a você a me acompanhar para compreendermos a importância deste assunto, ou seja, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E é um tema muito importante e maravilhoso de estudarmos, de meditarmos, pois é a base da fé do cristianismo, é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Para iniciarmos, quero trazer alguns testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Iniciarei com o texto de Mateus 28, 5 ao 7. E este é um testemunho muitíssimo interessante, pois é o testemunho de um anjo, porque as Escrituras Sagradas, elas falam de pessoas, seres humanos, mas também fala de seres espirituais. Fala de Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Espírito Santo e também os anjos, que são seres que estão a serviço de Deus. Este texto nos diz: o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Então, este é o testemunho de um anjo. E para quem conhece as Escrituras Sagradas, sabe que os anjos não mentem. Eles falam a verdade porque são, como já disse, seres enviados por Deus para cumprir missões que a eles foi delegada por Deus. Portanto, eles falam a verdade, porque estão a serviço do Deus que também é a verdade. E o anjo, nesse texto, ele testifica da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é digno esse texto de toda credibilidade, pois registra o testemunho de um anjo de Deus a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas há testemunhos também de seres humanos, de pessoas, de carne e osso, como falamos, Atos 2:24. Nos diz assim o apóstolo Pedro: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então este é o testemunho daquele apóstolo que sempre esteve ao lado do Senhor Jesus Cristo. Poderia até dizer que era um dos apóstolos preferidos do Senhor Jesus, pois sempre estava ao lado do Senhor Jesus, assim como João. Então, Pedro nos traz este testemunho, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ainda em 1 Pedro 1:21, o mesmo Pedro nos diz: por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Então, por meio dele, ou seja, de Jesus Cristo, vocês creem em Deus,
que o ressuscitou dentre os mortos. Então o apóstolo Pedro dá o seu testemunho de que quem ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo foi o seu próprio Pai, foi Deus, que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos. E temos também o testemunho daquele que é considerado um dos apóstolos de grande importância na propagação do Evangelho. E este é o apóstolo Paulo. Ele nos diz em 1 Coríntios 15, do 3 ao 8, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Então veja que aqui o apóstolo Paulo, ele faz um relato de diversas pessoas que viram ao Senhor Jesus Cristo. E por fim, ele próprio teve aquele encontro maravilhoso em que ele se converteu e recebeu ao Senhor Jesus como seu Senhor, seu Salvador e perdoador dos seus pecados. Porque até então, Saulo era um perseguidor dos cristãos, mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus que a ele se manifestou. Naquele instante, ele se converteu e passou a ser um dos apóstolos, um apóstolo propagador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então ele traz este relato de que diversas pessoas viram o Senhor Jesus Cristo, inclusive ele, viram-no ressuscitado. E ele frisa muito bem aqui, ele diz, segundo as Escrituras, ou seja, todos aqueles acontecimentos, eles estavam sendo registrados por aqueles que por Deus foram escolhidos para fazer os devidos registros de todos aqueles acontecimentos. E nós temos também, nas Escrituras Sagradas, um testemunho extraordinário, porque esse testemunho é do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando em Apocalipse 1, versículo 18, ele diz, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Veja, ele próprio, o Senhor Jesus, ele disse, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Ele, o Senhor Jesus, dá o seu próprio testemunho. E ele, de fato, morreu, porque lá na cruz, os próprios soldados, o centurião, conferiram para ver se de fato ele estava morto. Quando o soldado quebrou as pernas daqueles dois ladrões que foram crucificados ao lado do Senhor Jesus. E ao se dirigir ao Senhor Jesus, para assim também fazer, ou seja, quebrar as suas pernas, para que a morte se consumasse, se porventura ainda estivesse vivo. Mas não fez assim. O registro bíblico diz que não houve a necessidade de quebrar as pernas do Senhor Jesus, pois ele já estava morto. Mas ainda assim furaram o seu lado com a lança, e nos diz a palavra de Deus, de onde saiu sangue e água. Portanto, de fato, o Senhor Jesus morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele próprio dá este testemunho. Para finalizarmos essa breve meditação
vemos o que nos diz também o apóstolo Paulo aos Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Esse texto do apóstolo Paulo é importante porque ele relaciona a doutrina da justificação com a própria ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Seria necessário tempo para discorrermos sobre esta doutrina, a doutrina da justificação. Mas neste momento o que eu posso dizer é que a doutrina da justificação é uma doutrina em que Deus vê o homem, a pessoa, o ser humano, que creu no sacrifício do seu filho, na crucificação do seu filho, na morte do seu filho e na ressurreição. O nosso Deus, nosso Pai, vê essa pessoa justificada, ou seja, que não deve mais nada, seus pecados foram apagados, essa pessoa foi perdoada. Esta doutrina, como disse, está relacionada com a ressurreição do Senhor Jesus, porque é necessário, para que a pessoa seja salva, crer no sacrifício do Senhor Jesus, em sua morte, mas é necessário também crer que ele ressuscitou e que está vivo, e por isso é poderoso para perdoar os nossos pecados. Meu amigo e minha amiga, convido você neste momento a crer no sacrifício do Senhor Jesus, crer na sua morte lá naquela horrenda cruz, crer que ele foi sepultado, mas que você creia também que ele ressuscitou ao terceiro dia e que também você o receba como teu Senhor, como teu Salvador. E você estará crendo em um Deus vivo, em um Deus que ressuscitou, que subiu ao céu e que está à direita de Deus. Receba-o como teu Senhor, receba-o como teu Salvador, receba-o como o perdoador dos teus pecados e seja salvo e seja salva em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.